Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos dar continuidade, né, na aula de ontem, né? Porque hoje nós estamos no terceiro dia de aula dessa semana, né, quinta-feira. Quarto dia, né? Livro de Língua Portuguesa, páginas 98, 99, 100, 101, 102, 103. A gente vai dar continuidade à aula de ontem, né? Nós estamos falando ainda sobre substantivos, né? Nós tivemos aquela aula de ontem e tudo, então nós vamos dar continuidade. Na página 98, né, que está iniciando, né? Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema com atenção. Substantivos. Palavra que dá nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, fenômenos da natureza, né? Vocês sabem o que são os fenômenos da natureza, né? Trovão, a chuva, né? Tudo, né? Relâmpago, né? Sentimentos, né? Entre outras coisas. Aqui no livro de vocês, ó, vem tipo assim de tabelas, ó, tá vendo? Ó? Separados em quadros, vocês têm que seguir a leitura direitinho, quadro por quadro, tá? Para vocês entenderem direitinho, obedecer as setas, né? Onde que tá indicando, né? Então, aí tá falando, né, dos substantivos. Simples. Simples é aquele que a gente já falou, né, assim, que pode ser escrito com letra minúscula, né, e tudo, né? Ele é formado por uma palavra. O simples, ele é formado por uma palavra só, tá? O exemplo, porco. Vocês sabem o que é porco, né? Porco vocês têm aí na fazenda, né? Depois, esse é o simples. Ele é formado por uma palavra só. Por exemplo, porco, cachorro, né? Aí depois vem o composto. Composto é porque ele vai ter mais de uma palavra para formar ele, né? Composto. Juntou com outra. Então, o formato, ele é formado por mais de uma palavra. Exemplo, porco-espinho. Ó, porco é simples. Porco-espinho já é composto. Por quê? Porque ele é formado por duas palavras e o simples por um. Aí depois vem o primitivo. Primitivo a gente fala assim, dá a impressão lá atrás, tempos lá atrás, entendeu? Não vem de nenhuma outra palavra. Exemplo, criança. Então, ele não precisa de outra palavra, né, para falar qual que é o primitivo, tá? Ele não vem de nenhuma outra palavra, quer dizer, ele é tipo assim do derivado, ele não vai precisar de outra coisa para ele aparecer o simples, né? Criança, menino, escola, né, com letra minúscula, né, escola, né? Aí depois vem o derivado. O derivado, vocês viram ontem, ele deriva de outra palavra. Ele deriva de outra. Ele precisa de outra para ele aparecer. Então, ó, vem de outra palavra. Isto é, tem origem em outra palavra da língua. Exemplo, criançada. Por que ele derivou? Ele chama criançada, é porque ele veio de criança. Então, vocês veem que o primitivo, ele é uma palavra, uma palavra só, né? Ele não precisa de outra palavra para ele existir. Por exemplo, criança. Agora, o derivado já é criançada. De criança é criançada. Então, ele deriva do primitivo, né? Criança, primitivo, criançada, o derivado. Aí depois vem o coletivo. O que é que nós vimos ontem? Coletivo são muitas coisas juntas da mesma espécie, tá? Da mesma espécie, tem que ficar bem explicado. Ó, coletivo. Nomeia conjuntos de seres ou coisas de uma mesma espécie. Exemplo, enxame. O que é um enxame? É um monte de abelhas. Um monte de abelhas. Então tem que ser muito, tá? Para ele ser coletivo. Por exemplo,
Vamos falar falou da abelha, né? Que é enxame, né? Nós podemos falar dos camelos, por exemplo, que chama cáfila. É porque tem muitos, né? Tem muitos juntos. Então, né? Então a gente tem que olhar tudo isso aí. Quando tá de manada, assim, porque mais animais a gente sempre fala mais, manadas, né? Manada de porco, né? Por exemplo, matilha, né? Manada de cachorros, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso aí. Aí as palavras que acompanham o substantivo. Ó, que acompanham o substantivo são os adjetivos, é o que dá qualidade, e os artigos. Então vamos lá. Que tipo de feijão se come em sua região? Leia alguns nomes abaixo. Feijão é o substantivo. Aí depois vem o adjetivo que dá qualidade. Feijão, por exemplo, roxinho. Então, roxinho é o adjetivo, né? É o que dá a cor do feijão. Depois vai falar que marca, vamos supor, para vocês entenderem, né? Que é o feijão. Pode ser carioca, carioquinha, né? Feijão preto, né? Aí o preto vem no adjetivo. Ó, por exemplo, feijão, roxinho, carioca e preto. Tá bom? É o adjetivo. O roxinho e o preto, eles dão a cor, né, para ele. Então ele dá o adjetivo. E o carioca é a marca dele, então fica sendo adjetivo. Então a gente tem o feijão substantivo, depois tem os adjetivos, né, que vai dar a cor, que vai dar a marca do feijão, entendeu? Então aí são os adjetivos. Por exemplo, menina, né? É o substantivo. Linda é porque ela é bonita. Então tá dando o quê? É o adjetivo que tá falando que ela é linda, tá dando qualidade, tá bom? Veja quantas palavras foram escritas para caracterizar, atribuir qualidades ao substantivo feijão. Vocês viram? Teve 3 adjetivos. Falou que ele era roxinho, depois falou que ele era carioca, falou que ele era preto. Então vamos lá. Agora observe o esquema e escreva outras características para o substantivo da fruta. Por exemplo, a fruta é o substantivo. Então aí vocês vão dar a qualidade para a fruta, né? Então o que vocês podem falar? Vocês podem falar que a fruta é madura. Vocês podem falar que ela é doce. Vocês podem falar que ela é suculenta. Aí vocês estão dando qualidade para a fruta, tá bom? Né? Aí depois vem as palavras, né? As palavras que indicam características do substantivo são chamadas de adjetivos, tá? Por quê? Porque ela tá dando qualidade, né, pro substantivo, tá dando característica, tá falando, por exemplo, igual da fruta, vocês estão falando que ela é suculenta, vocês estão falando que ela é doce, vocês estão falando que ela é madura. Então, aí prestar bastante atenção, vem tudo em forma de tabelas para vocês completarem, tá bom? A Antonieta tá olhando no livro de vocês para explicar direitinho para vocês. Aí agora nós vamos para a página 99. Aí nós vamos leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo da fruta. É o exercício que você fez aqui agora, né? Na página 98, tá? O exercício número 1 que vocês fizeram. Aí vocês vão o quê? Vai ler os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta e ouça o que os colegas escolheram. Registre 3 adjetivos que foram apresentados e que sejam diferentes do que você escolheu. Isso aí, né, essas coisas que vocês têm que fazer juntos, assim, é dentro de casa mesmo, né, com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, ou às vezes com um colega que mora perto de vocês e que vai na casa de vocês fazer tarefa junto, né. Os substantivos podem ser acompanhados de adjetivos e de outras palavras que o modificam, que faz ele ficar diferente, chamar atenção. Por exemplo, observe os substantivos legumes, legume e verdura.
O artigo. O é o artigo. O, né? Artigo. Legume, substantivo. Então, o legume. Ele é feito, ele é declarado assim, né? Explicado, né? Por um artigo, formado por um artigo e um substantivo. Porque o é o artigo e legume é o substantivo. Uma verdura fresquinha. Então, uma é o artigo. Verdura é o substantivo. Fresquinha é o adjetivo, tá? A palavra, o que acompanha o substantivo, a palavra o, né, que foi o legume, a palavra o que acompanha o substantivo legume está determinando que não se trata de qualquer legume, está mostrando o legume. Então, ela não é uma palavra qualquer não, tá? Não é qualquer legume não. Tá indicando o legume. Se eu falar assim, legume, tudo bem. Mas se eu falei o, eu tô mostrando qual legume que é, tá bom? O substantivo verdura deixou de ser qualquer verdura, né? É uma verdura fresquinha, ó, porque tá aqui, ó, uma verdura fresquinha. Então, tá mostrando que verdura que é, né? Tá escolhendo a verdura, né? Ele foi modificado pelas palavras que o acompanham, uma e fresquinha, tá vendo? Então, o substantivo verdura foi acompanhado por um artigo, que é uma, né? Um artigo indeterminado, né? Qualquer verdura, né? Mas tem que falar que ele é fresquinha, tá? Uma verdura fresquinha. Agora, se ele falar o legume, ele tá mostrando o legume. O é o artigo definido, tá bom? Então, aí depois vem para número 3. Um alimento saudável. Agora complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Porque tem um que acompanha, né? Se ele acompanha, ele modifica, tá? Então, vamos lá ver. Um alimento saudável. Agora, complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Aí, tá aqui a tarefinha para vocês fazerem, ó, tá? Então, aí, vocês vão colocar um alimento, que é o substantivo. Aqui tem só o substantivo para vocês. Então, vocês vão completar. Um alimento saudável, né? Aí depois, complete o esquema com um substantivo que seja adequado. Aí, ó, tá tudo mostrando com setas, né? Então, aí vocês vão pôr umas, né? Aí vocês vão colocar o substantivo, né? Saborosas. Então, a gente, se já tem umas, tá no plural, e saborosas no plural, então, se a gente vai colocar fruta, né? Então, umas frutas, que é o substantivo, tem que ir pro plural também, né? Umas frutas saudáveis, né? Então, ou então, umas maçãs, umas saladas, né? Umas saladas, então, tá mostrando que vocês têm que colocar, né, no plural. E aí vocês vão colocar as palavras o, a, umas, que acompanham o substantivo, são denominadas de artigos. A tia Antonieta falou. O, a, né? Umas, tá? Isso aí são chamados de artigos, né? Aí depois vem o gênero e número concordância de um substantivo. Deixa a tia Antonieta passar o dela também, né? Página 101, nós vamos até a 103, né? Então, agora nós vamos aqui para a página 100. Ó, gênero e número concordância com o substantivo. Aí veio uma tirinha para vocês lerem. Tem que ler com muita atenção para entender, tá? Leia a tirinha do ratinho níquel, náusea para responder à atividade. Então, aí vocês vão ler, né? Sou o único rato das redondezas, né?
Aí o gato pegando ele, né, e tudo, e ele, certo, falando que é o único rato da redondeza para ele se salvar, né? Os gatos só me usam para um gostinho no leite. Eles passam ele lá no leite, que estou mostrando aqui, né? Então, usa ele só para dar um gostinho no leite, porque eles não podem comer o ratinho, né? Porque ele é o único da região, né? Então, eles passam ele no leite e bebem o leite, né? Para ter o cheirinho dele, né? Aí depois vem, gato costuma comer rato, porque esse gato da tirinha não comeu o rato. Por que que ele não comeu o rato? Ele é o único da região. Então, como eles não podem comer ele, eles passam ele no leitinho, né? No leite, deixa o cheirinho dele no leite e bebe o leite, tá? É porque é só esse rato que existe na redondeza. Então, eles têm que... não pode comer o rato, né? Porque senão aí fica sem nenhum rato lá na redondeza. Aí depois vem a outra. O que você notou? Aí, isso aqui vai ser o que você notou, você tem que prestar atenção, porque a resposta é a sua, né? Então, aí, vocês podem ver, né? O que vocês vão responder, ler direitinho a tirinha, né? Que pode ser, né? Que sou a única rata da redondeza, né? As gatas só me usam para dar um gostinho no leite, tá? Aí depois vem para vocês o que você notou, né? Aí você vai notar o quê? Algumas palavras mudaram para concordar com o feminino dos substantivos. Mudou o quê? Rato e gatos, tá? Então teve uma mudança ali. Aí vocês vão prestar atenção nas mudanças para vocês responderem. Quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança do substantivo? Conforme as palavras que vão acrescentando, vai tendo mudanças, né? Aí então, pode ser o quê? Pode ser o artigo o, pode ser o artigo a, porque o artigo o é masculino, o a é feminino. Então, a gente vai usar a gata, por exemplo. O gato está no masculino, a gata está no feminino. O rato está no masculino, a rata está no feminino, né? Então, vocês têm que observar tudo isso aí, tá? Aí depois, vocês vão ver aqui, né? Mostrando singular e plural também, né? Dos artigos aqui, porque vocês vão ver aqui substantivo, artigo, tudo até a hora que está no plural, a hora que está no singular. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que é maior. Ó, o gato, depois os gatos, tá? Então presta bastante atenção nisso aqui, tá? Se é um, tá no singular, é o gato. Se tem mais de um, são os gatos, porque está no plural. A mesma coisa é a gata. Uma gata só, tá no singular, a gata. 3 são as gatas. Aí passou para o plural. As palavras o, os, a, as concordam com o substantivo para indicar o gênero masculino e feminino e o número singular e plural. Então, vocês têm que observar isso. Se for o gato, está no singular. Se for os gatos, acrescentou o S, né? Está no plural. A mesma coisa para as outras coisas, para os outros animais que aparecerem, tá? Então, aí depois vocês vão passar aqui para a página 101. Isso, na página 101. Vocês vão ver todo colorido, ó. Presta bastante atenção, tá? Então, nessa página aqui, tem uma gravura do menino maluquinho, né? Tem o coelhinho que não era de Páscoa, tem a galinha dos ovos de ouro, tem uma história de telhados, tem a árvore dourada e tem um dia, um guarda-chuva.
tá? Aí tem as respostas para vocês colocarem, as questões para responder. Escreva os títulos conforme o que se pede. Títulos com substantivos acompanhados das palavras o, os, uns. Então tá explicando para vocês, né, o que vocês vão colocar aqui. Aí, o menino maluquinho, ó, o menino maluquinho. Então, tá frisando para vocês o. Agora, por exemplo, os, depois vocês vêm para, vai ver no singular e no plural. Os, uns, né? Então, o menino maluquinho, depois o coelhinho, que não era de Páscoa, depois um dia, um guarda-chuva, um dia, um guarda-chuva. Depois vocês vêm nos títulos dos substantivos acompanhado com as palavras a, as, uma, umas. Aí vocês vão ver, né, que tem, ó, tem a árvore dourada, né? Tem o coelhinho que não era da Páscoa, tem a galinha dos ovos de ouro, né? Então, aí vocês vão ver tudo isso aí, o que tá dando certo, tá? Uma história de telhados, a árvore dourada. Então, aí, por quê? Uns estão no masculino e outros estão no feminino. Ó, os, uns, masculino. Depois, as, umas. Aí tá no feminino, né? Porque vocês falam o menino maluquinho, então o tá no masculino. Depois, se vocês falarem a árvore, está no feminino, tá? A mesma coisa, uma história de telhados. Uma está no feminino, tá? Um dia está no masculino. Então, vocês têm que prestar atenção em tudo isso aí para vocês não colocarem trocado, tá? Aí, depois, vocês vão agora para a página 102 e a página 103. Isso, é só até a página 103. Então, vocês vão até a página 103 para continuar com os exercícios, tá? Na página 103, ó. Aqui tá 102, aqui tá 103. Então, aí vocês vão terminar, né, o trabalho de vocês hoje com esta página, tá? Aí vai estar aqui para vocês assim: leia o quadro a seguir. Está escrito artigos. Ó, o quadro a seguir. Artigos, tá escrito, tá? O que são os artigos? O e o os. Um tá no singular, outro no plural. É um e uns. Depois, o e as. Depois, uma e umas. Pertencem ao gênero masculino os substantivos acompanhados dos artigos o, os, uns. E ao gênero feminino, substantivos acompanhados dos artigos a, as. Uma. Por exemplo, você vai falar no masculino o menino, os meninos, a menina, as meninas, uma menina, umas meninas, aí vão estar no feminino, né? Diferença, o macho e a fêmea, tá? Aí depois vocês vão ler os substantivos do quadro. O quadro que tá aqui abaixo tá assim: elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão, aluna. Pense no artigo que acompanharia cada um deles e separe, né? Separe-os em masculino e feminino. Então, tá escrito aqui já, né, no quadro de vocês, ó, um lado fica o masculino, o outro lado fica o feminino, tá bom? Aí vocês vão completar esse quadro, né? Por exemplo, masculino.
que é que vocês vão colocar? Logicamente que tem que ser no masculino, né? Tem exemplos para vocês, né? Aqui já destacado. Então, o que são os masculinos? Elefante, cavalo, pavão. Depois, quais são os femininos? Leoa, ovelha, aluna. Então, vocês têm que prestar atenção para não fazer errado. Aí chegou a hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema, tá? A palavra que acompanha os substantivos são o quê? Ó, artigos, os, e, as, tá? Uma, umas. Então, esses aí são os que acompanham, porque você tem que falar o aluno, uma aluna, vamos supor, o cachorro. Então, né, são os artigos que acompanham para destacar, né, para falar se é masculino, se é feminino, tá? Aí depois, vocês concordam com o substantivo em gênero masculino e feminino. Número é singular e plural, porque número vai falar para vocês se é um, se é uns, se é uma, se é umas, né? Então aí a gente tem que olhar tudo isso aí. E adjetivo é o que indica qualidade, né? Por exemplo, eu vou falar a menina é bonita, então eu dei uma qualidade para ela, tá? Então aí vocês, a qualidade, né, indicam a qualidade ou características dos substantivos. Ele dá as características do substantivo, a qualidade e a característica, tá? Então vocês prestam bastante atenção, tá bem explicadinho no livro de vocês. Assistam a aula, nossa conversa, tá bom? Ouve a aula, assistam para vocês fazerem direitinho. Aí depois vem, né, produção de texto, reportagem e entrevista, tá? Aí vocês vão ler tudo direitinho, tá? Aproveitamento dos alimentos. Então, aí vocês vão fazer, tá? Aí no caderninho de vocês, tá? O tipo de uma entrevista, tá? Escolhem um entrevistado que conhece o assunto da reportagem, a mamadeira ou nutricionista da escola ou uma pessoa especializada no assunto. Como vocês não tá tendo jeito assim, conversa com a mamãe, vê o que vocês podem fazer. Tem tanta mamãe criativa, tá? Que a gente tá dando pra tia Antonieta ver. Então aí vocês tentem fazer essa tarefa com a mamãe, com o papai, tá bom? Para vocês apresentarem para tia Antonieta que vocês entenderam o assunto, tá bom? Então a gente, depois da próxima vez que for o caderno, sempre a tia Antonieta vai mandar um exercício, tipo, né, de um simuladinho assim, sobre a matéria que a gente estudou agora. Tá? Depois da outra vez que for, a tia Antonieta cobra, porque tá tudo no caderno de vocês, tudo no livro de vocês estudaram. Então a tia Antonieta vai passar sempre essas coisas para vocês não esquecerem, tá? A tia Antonieta tá aqui, se precisar pode ligar, fiquem com Deus, até amanhã, tá?